Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática. Estamos aqui nas nossas atividades curriculares complementares e hoje a gente vai dar uma aula direcionada aos alunos da terceira série do ensino médio, né? Seguindo as aulas de contagem que nós já vimos aí no período anterior, tá? Onde nós falamos do princípio fundamental da contagem, né? Esse assunto aqui é um assunto chamado análise combinatória, que estuda os problemas de contagem, quantos grupos você pode formar, tá? E na aula de hoje, que é uma continuidade, nós vamos ver alguns tipos específicos de problemas de contagem, né? Que se diferenciam um do outro, tá? Então vem comigo. Nós temos aqui três tipos básicos de problemas de contagem: a permutação, a combinação e o arranjo, tá? Então a gente tem que saber diferenciar um problema de permutação, um problema de combinação e arranjo. Principalmente, turma, combinação e arranjo, né, que são detalhes, né, que diferenciam um tipo de problema do outro, certo? Então, primeiramente, vamos falar da permutação de elementos. O que é uma permutação? O que é permuta? A palavra permuta significa troca, né? Você tira um elemento de posição, né? Então, quando você faz isso, você faz uma permuta. Os problemas de permutação, quais são as características? É quando você você muda os elementos de um grupo e forma um novo grupo, tá? Então, por exemplo, se eu tiro um elemento de uma fila, eu tenho 5 pessoas na fila, eu tiro um elemento lá do primeiro lugar e boto ele lá para o quinto e faço essas trocas. Então, cada troca que você faz resulta em um grupo novo, tá? Geralmente, os problemas de contagem, geralmente não, sempre, os elementos que você tem para formar os grupos, ele coincide com a quantidade de vagas que tem um grupo. Então, por exemplo, 5 pessoas para formar filas de 5, 7 pessoas para formar comissões de 7, onde um grupo vai se diferenciar do outro apenas pela posição, apenas pela troca, certo? Então, esse tipo de problema, onde você perceber que um grupo novo se forma apenas pela troca dos seus elementos, então você vai ter um problema de permutação, certo? Então, veja aqui. Então, a permutação de n elementos, né? A troca de n elementos é dada por essa fórmula n fatorial. Lembrando que a gente falou no vídeo passado sobre fatorial, tá? Olha um problema aqui que pode ser considerado um problema de permutação. De quantas maneiras diferentes 5 amigos podem ocupar 5 cadeiras? Então, como eu falei, a quantidade de elementos que você tem disponível para formar os grupos é a quantidade de elementos que tem um grupo, tá? Então, esse grupo vai ser formado apenas pela troca dos elementos. Uma pessoa vai sair de uma cadeira e para outra vai formar um novo grupo, né? Se a pessoa está na última cadeira e passa para a penúltima, a troca desses elementos formou um novo grupo. Então, é um problema de permutação. Então, de quantas maneiras diferentes 5 amigos podem ocupar 5 cadeiras? Então, a permutação vai ser uma permutação de 5, né? Então, a permutação de 5 elementos vai ser igual a 5 fatorial, ó. Certo? Lembrando como é que calcula o fatorial, falei isso aqui na aula passada, né? O 5 fatorial vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Né? É o 5 multiplicado por todos os seus antecessores, né, naturais, até chegar no 1. Aí você para. Então, fazendo essa multiplicação, essa permutação desses 5 elementos vai ser igual 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, 120. Ó. Então, você tem 120 maneiras diferentes, né, de dispor esses 5 elementos aqui nessas 5 vagas. Tá? Então, um problema de permutação, você percebe. Turma, muita atenção, porque a questão não vem te dizendo: ah, esse problema aqui é permutação, é combinação, é arranjo. Muito difícil, pode ser até que a questão traga, né? Mas você tem que perceber a característica, né? Então, uma dessas é esse fato de você ter quantidades iguais de elementos para formar grupos, né? Então, é um problema geralmente de permutação.
Bom, agora tem dois problemas bem parecidos, que é um problema de combinação e arranjo. Diferentemente da permutação, aqui também vai ter troca de elementos, né? Só que o seguinte, você tem a quantidade de elementos para formar os grupos é maior do que a quantidade de elementos que tem um grupo. Por exemplo, nessa aqui que eu tenho 5 amigos, se eu tiver apenas 3 cadeiras, aí você percebe que você tem 5 para formar grupos de 3. Esse tipo de situação, né, ou é combinação ou é arranjo. Então você reconhece por aí. Você tem que ter quantidade de elementos para formar o grupo maior do que os elementos que compõem o grupo, certo? Beleza, tanto a combinação quanto o arranjo, ele tem essa característica, né? Então qual é a diferença? Vamos falar primeiro da combinação. Essa combinação a gente chama de combinação de N elementos tomado P a P. N é o número de elementos que você tem para formar os grupos e P a quantidade de elementos que tem um grupo, esse N é maior que P. Então, você usa uma fórmula que é o N fatorial dividido pelo P fatorial multiplicado por N menos P fatorial. Essa aqui é a fórmula, tá? Nosso videozinho não tem como a gente demonstrar essa fórmula, né? Mas essa aqui é a fórmula da combinação, certo? Então, veja bem. Olha, quantas comissões de 3 professores podemos formar com os 10 professores de uma escola? Pessoal, é o seguinte. Beleza, você tem 10 professores para formar 3 grupos, tá? Comissão de 3. Então, pessoal, se você tem uma comissão, por exemplo, desses três grupos de professores, se for João, Maria e José, e Pedro, desculpa. João, Maria e Pedro. Se eu botar Pedro, João e Maria, esse grupo é diferente desse? Não, é o mesmo grupo das 3 pessoas. Então perceba que a posição em que os elementos eles se encontram, ele não interfere, ele não forma um novo grupo, tá? Então, essa situação aqui é um problema de combinação, tá? Quando você perceber que a ordem dos elementos que se dispõe para formar um grupo, ele não é importante, ele não forma um novo grupo, aí você tem um problema de combinação, tá? Quando isso acontecer, quando a troca de um elemento pelo outro, ele forma um novo grupo, aí é esse carinha aqui, ó, que é o arranjo, beleza? Tanto o arranjo como a combinação, você tem um número de elementos maior que a quantidade de elementos que tem um grupo, todos os dois. Mas a diferença está bem nessa situação. Tá? Então, como é que eu faço para resolver esse problema aqui? Quantas comissões de 3 professores podemos formar com os 10 professores de uma escola? Então, isso é uma combinação de 10 elementos tomado 3 a 3. E aí, você vai jogar na fórmula ali, ó. N fatorial, que vai ser 10 fatorial, dividido por P fatorial, no caso é o 3 fatorial, que multiplica 10 menos 3 fatorial. Certo? Vamos fazer essa conta aqui. Você vai ter 10 fatorial dividido. O 3 fatorial, você já pode até resolver. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Vai dar 6. Aqui você vai ter 7 fatorial. Professor, eu tenho que descobrir quanto é 10 fatorial, quanto é 7 fatorial. Não vai dar um número muito grande? Vai, mas você não precisa fazer isso. Olha um artifício que a gente pode usar. Como eu tenho embaixo 7 fatorial, eu vou prosseguir com esse 10 até chegar no 7. Então você vai ter 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Aqui embaixo você tem 6 e tem 7 fatorial. Olha, você pode fazer aqui, ó. Por que eu prossegui com 10 fatorial até parar no 7? Você pode cortar esse carinha com esse, ó. Certo? E aí, turma, você pode fazer simplificações. Por exemplo, o 9 com 6, não dá para você dividir os dois por 3? Então, se você dividir 9 por 3, dá 3. Se você dividir 6 por 3, dá 2. Certo?
E ainda mais, você pode dividir o 10 com 2, ó. 10 dividido por 2, ó, dá 5. Então, o que sobrou aqui? Sobrou 5 vezes 3 vezes 8. 15 vezes 8, 120. Ó. Então, são 120 comissões. Beleza? Turminha, agora, o último problema é o arranjo, né? Então, como eu falei para vocês, tanto a combinação como o arranjo, você tem a quantidade de elementos para formar os grupos maior pela quantidade de elementos que o grupo possui. Nesse caso do arranjo, é quando a ordem dos elementos, ele interfere. Quando você troca o elemento de posição, ele muda. Tá? Olha só, quantas comissões com 3 bombeiros podemos formar com 7 tenentes? Sendo que o primeiro é presidente e o segundo é vice-presidente. Ora, turma, veja bem. Vamos lá. O primeiro é presidente. O segundo é vice-presidente. Então, se você tem João e Maria. João é presidente e Maria é vice-presidente. Se eu mudar, se eu botar Maria como presidente e João como vice, não é um novo grupo? É um novo grupo. Porque, no caso, a ordem aí interfere no cargo da pessoa. Então, perceba que a posição em que o elemento se encontra, ele é importante, ele interfere. Então, nesse caso, você tem um problema de arranjo. Certo? Então, essa é a diferença entre o arranjo e a combinação. No caso, o arranjo de N elementos tomado P a P é igual ao N fatorial dividido pelo P fatorial. Certo? Então, você consegue agora aqui responder esse exercício. Quantas comissões com 3 bombeiros podemos formar com 7 tenentes? Então, você vai ter um arranjo de 7 tomado 3 a 3. Isso aqui vai ser igual ao 7 fatorial sobre 3 fatorial. Aliás, isso, sobre o 3 fatorial. Certo? Então, nós temos aqui a seguinte situação. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E aqui 3 fatorial. Certo? Bom, aí basta você cortar. Aqui você tem 42. Aqui você tem 20. Né? 42 vezes 2 dá 84. Com 0, 840. Então você tem aí, no caso, 840 maneiras diferentes. Beleza? Vamos ver agora algumas questões, resolver alguns problemas desse assunto. Um procedimento padrão para aumentar a capacidade de números de senhas de banco é acrescentar mais caracteres a essa senha. Essa prática, além de aumentar as possibilidades de senha, gera um aumento na segurança. Deseja-se colocar 2 novos caracteres na senha de um banco, um no início e outro no final. Decidiu-se que esses novos caracteres devem ser vogais e o sistema conseguirá diferenciar maiúsculas de minúsculas. Com essa prática, o número de senhas possíveis ficará multiplicado por... Olha só, pessoal, então ele quer aumentar a quantidade de senhas formadas, né? Então ele vai acrescentar uma letra no início, né? E uma outra letra lá no final. Certo? E a questão fala que ele vai usar para isso as vogais. Um detalhe bastante importante, e essa questão você pode resolver apenas usando o princípio fundamental da contagem, é que ele fala que o sistema ele consegue diferenciar as maiúsculas das minúsculas. Então, por exemplo, quais são as vogais? Você tem o A maiúsculo e você tem o A minúsculo. Né? O A maiúsculo é uma senha, se você botar o A maiúsculo, ele vai diferenciar do A minúsculo. Tá? Assim como você tem o E maiúsculo e o E minúsculo, o I maiúsculo e o I minúsculo, o O maiúsculo e o O minúsculo, o U maiúsculo e o U minúsculo. Então, nesse caso aqui, ó, cada um desses 2 valores que ele vai mudar, você não tem só 5 possibilidades, você tem 10 possibilidades aqui, ó. Certo? E nesse outro aqui também você tem 10 possibilidades, ó. Certo?
Então, vou aumentar quanto? Pelo princípio fundamental da contagem, você sabe que esse valor que tem aqui no meio vai ser multiplicado por esse. Então, a quantidade que aumenta, basta você multiplicar o 10 vezes o 10. Ó. Então, você tem, no caso aqui, 100 vezes mais senhas do que você tinha anteriormente. Tá? Vai aumentar 100 vezes a quantidade de senhas que tinha anteriormente. Tá? Uma questão que deu para resolver apenas usando o princípio fundamental da contagem. Beleza, turma? Então, resposta correta, letra A. Segunda questão. O Grêmio Estudantil de uma escola é composto por 6 alunos e 8 alunas. Na última reunião do Grêmio, decidiu-se formar uma comissão de 3 rapazes e 5 moças para a formação das Olimpíadas do colégio. De quantos modos diferentes pode-se formar essa comissão? Olha, pessoal, uma questão típica de combinação. Você tem 6 alunos para tomar 3 vagas. Como você percebe, se você mudar a ordem dos elementos, né, você não vai formar um novo grupo. Tá? São 3 alunos, independente da posição que eles se encontram, ele vai formar o mesmo grupo. Se você tivesse cargos nessas comissões, onde você mudasse a posição, cargo do cara mudasse, aí seria de arranjo. Então, nesse caso aqui, para os alunos, para os rapazes, é uma combinação de 6 tomado 3 a 3. Multiplicado, aí você usa também o princípio da contagem pela combinação das meninas, que é uma combinação de 8 alunos para quantas vagas? Para 5 vagas. Certo? Aí você tem que lembrar da fórmula da combinação, que você vai ter aqui o 6 fatorial, embaixo você vai ter o quê? O 3 fatorial, multiplicado pela diferença entre os dois aqui, ó. 3 fatorial. Vezes. Aqui em cima a mesma coisa. Aqui desse lado, 8 fatorial sobre 5 fatorial vezes a diferença deles aqui, que é o 3 fatorial. Tá? Vamos desenvolver isso aí, vamos ver como é que a gente pode fazer. Eu vou pegar esse 6 e vou correr com ele até chegar no 3. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, certo? Aqui embaixo, eu vou desenvolver o 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. E aqui eu vou deixar o 3 fatorial, beleza? Vezes. Esse 8 aqui eu vou seguir até chegar no 5. Então, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial e o 3 fatorial vale 6. Tá? Vamos ver o que a gente pode fazer de cancelamento aí, turma. Olha, eu posso cancelar esse 3 fatorial com o 3 fatorial. Eu posso cancelar esse 6 com esse 6. Então, desse lado, sobrou 5 vezes 4, dá 20. Vezes. Aqui, eu posso cancelar o 5 fatorial com o 5 fatorial. Eu posso cancelar aqui o 6 com o 6. Aqui, 8 vezes 7 dá 56. Então, 20 vezes 7, ou 20 vezes 56, dá 1.120 comissões. Certo? Então, a resposta correta do nosso exercício é a letra A. Por último, uma terceira questão. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. O número de formas distintas que se pode acomodar a família nesse voo é calculado por... Ora, pessoal, se você perceber, você tem 9 vagas para ocupar 7 pessoas. Na poltrona. Você tem 9 lugares vagos. Tá? Então, seria, no caso, uma combinação
de 9 tomado por 7, inicialmente. Tá? Então, o que seria aqui? 9 fatorial sobre o 7 fatorial vezes o 2 fatorial. Só que tem um detalhe importante. Essas 7 pessoas, elas podem trocar de lugar, essas podem permutar. Tá? Ela pode trocar pelos vários lugares que tem a poltrona. Então, essas 7 pessoas, elas podem fazer trocas dentro dessas poltronas. Então, nesse caso, você vai multiplicar pela permutação de 7. Tá? Vai ser multiplicado isso aqui pelo 7 fatorial, que é justamente as permutas que essas 7 pessoas podem fazer nessas poltronas. Olha que interessante, né? Porque não é só questão de quantidade de grupos, é quantas maneiras elas podem sentar. Então, uma pode trocar de uma cadeira com a outra. Então, pode haver permutas entre as 7 pessoas nesses 9 lugares. Daí a importância de você multiplicar pela permutação do 7, no caso, o 7 fatorial. Se você cancelar esse 7 fatorial com 7 fatorial, você tem como resposta 9 fatorial sobre 2 fatorial, que é a resposta da questão. Resposta correta aí, letra A. Beleza? Então, turma, não esqueça de nos seguir na plataforma Gonçalves Dias. Estamos no YouTube, estamos no Instagram. Vá lá, acione o sininho e receba os nossos conteúdos, as nossas notificações. Beleza? Valeu, até mais.